Olá, meu amado, minha querida, tudo bem com você? Quero agora começar mais um devocional na mesa com Deus e o tema do devocional de hoje é característica de um cidadão dos céus. Você já se perguntou o que a pessoa precisa fazer para herdar o reino dos céus? É uma pergunta que todos fazem, né? Pensando, puxa, quem é que pode herdar o reino dos céus? E muitas vezes nós olhamos para a vida dos homens da igreja, né? As pessoas que frequentam a igreja hoje, e aí que às vezes surgem questionamentos, né? Puxa, mas o fulano faz isso de errado, o fulano faz aquilo de errado. Mas, minha gente, o homem erra, o homem falha. Nosso padrão de exemplo não pode ser os homens, porque os homens são falhos. Nosso padrão precisa ser Jesus Cristo. E uma vez, Davi, ele ficou curioso, né? O que fazer para herdar a salvação? E ele vai fazer esta pergunta para Deus. Vamos aprender, minha gente? Mas antes da gente partir para a leitura, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora, nos ajude a continuar pregando a palavra e também já deixe o seu like para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom e compartilhe com mais pessoas. O versículo base da mensagem de hoje se encontra aqui, Salmos capítulo 15, versículo 1, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha a pergunta que Davi faz a Deus. Senhor, quem é que pode? Quais são as características para uma pessoa herdar o teu santo monte? E o interessante foi a resposta que ele recebeu, né? Versículo 2 diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Olha que coisa interessante, aquele que anda em sinceridade. Não é só o falar a verdade, é viver em sinceridade. O que é isso? É a pessoa que tem um bom caráter, é a pessoa que ela não é duas caras, né? Porque tem pessoa que na tua frente é uma, depois nas costas ela fala mal, ela te persegue, enfim. A pessoa sincera é aquela que é transparente de coração. Versículo 3, a palavra vai continuar dizendo: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha que interessante, aquele que não difama com a sua língua. O que tem de pessoas que vivem falando mal das outras, né? Qualquer coisinha, não gostou, o fulano é isso, fulano é aquilo, até fala o que não sabe, inventa só para poder difamar a pessoa. E o pior, aqui diz, aquele que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você sabia que o maior fofoqueiro não é aquele que fala? Porque quando uma pessoa ela gosta de contar da vida dos outros, né? A gente já considera ela como fofoqueira, né? Mas o maior fofoqueiro é aquele que ouve. Sabia disso? Porque se tem ouvidos para ouvir, vai ter bocas para falar. Mas quando acabar os ouvidos, não tem por que a pessoa fazer fofoca de ninguém. Às vezes nós, né, não falamos fofoca porque achamos feio, mas a gente gosta de ouvir. Qualquer coisinha a gente está lá correndo atrás de notícias, muitas vezes de famosos, né? A gente está lá nas redes sociais querendo saber o que o fulano fez, o que o ciclano fez. Um exemplo simples, quando a Virgínia aí, se separou, pronto, o Brasil parou, todo mundo falou sobre isso. E às vezes a gente fica correndo atrás desses assuntos e não podemos agir assim dessa forma. Vamos continuar a leitura, versículo de número 4, aquele a cujos os olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Olha que interessante, completando o caráter, né? A palavra diz que aquele que mesmo que jure com dano seu, ele não muda. Mesmo que tenha prejuízo, ele não muda. Exemplo, você prometeu ali, não, vou tal dia. Puxa, surgiu um imprevisto. Cumpra a sua palavra. Deixa ali aquela situação de lado, é claro, existem imprevistos que não tem como fugir. Se for um problema de saúde, um problema familiar,
Mas às vezes a pessoa prometeu, ó, vamos passear naquele dia. Surgiu um futebol, surgiu qualquer outra coisa. Ah, não dá, não sei o quê. A palavra de Deus diz que nós temos que ter o falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Muitas vezes a pessoa ela dá liberdade para o diabo agir na vida dela, porque não cumpre a sua palavra. Vamos falar no lado profissional. Você prometeu vender algo para a pessoa, mas depois pensou, puxa, eu pedi barato demais. Espera aí que eu vou aumentar esse preço. Não, você prometeu ali, cumpra. Ah, mas eu vou ter prejuízo. Ainda que jure com dano seu, como diz a palavra, você não pode mudar. Seja uma pessoa com palavra. Já houve esse tempo, né, que a palavra do homem bastava. Hoje em dia está difícil demais você encontrar alguém de palavras, você encontrar alguém com caráter correto. Versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com juros, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Muitas vezes, talvez você pense, pastor, mas eu não sou agiota para ficar emprestando dinheiro e receber com juros. Pois é, né? Às vezes a gente não recebe subornos, mas a gente quer subornar. É complicado demais. Hoje em dia, né? Principalmente no trânsito, se a polícia para, qualquer coisinha, a pessoa já está querendo. Eu não vou falar muito desse assunto não, porque você sabe muito bem como funcionam as coisas. As características de um cidadão do céu tem mais coisas e nós vamos aprender isso, mas medite nessa palavra. Assim que acabar o vídeo, se você puder ler o Salmos capítulo 15, é pequeno, tem 5 versículos só. Você vai entender a profundidade, você vai compreender e comece a partir do Salmos capítulo 15 a mudar as suas características aqui na terra. E isso vai te ajudar naquele grande dia, subir no santo monte do Senhor, entrar no tabernáculo do Senhor, como Davi perguntou, quem é que subirá no teu santo monte? Quem entrará no teu tabernáculo? E Deus, com certeza, Ele vai abrir a porta para você entrar. Você toma posse desta palavra? Vamos orar agora? Eu vou orar para Deus tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. Você tem essa humildade para deixar Deus te moldar do jeito que Ele almeja? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, entramos agora em Tua presença, porque queremos sim ser um cidadão dos céus. Mas sabemos que precisamos ser aperfeiçoados, mas não por nós, porque somos falhos, meu Deus, mas queremos que o Senhor nos aperfeiçoe. Olhe para dentro de nós, tire tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que estamos fazendo de errado e, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça, meu Pai, naquele grande dia, entrar pelas portas do Teu tabernáculo, que assim seja. Amém e graças a Deus. Se esta mensagem falou com você, deixa aí um comentário escrito assim, sou um cidadão dos céus. E também compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida, forte abraço e viva com Jesus.